a terceira e última mesa desta tarde de trabalhos, o papel de stakeholders na mineração. Para tanto, convidamos a doutoranda em Ciências Políticas pela UFMG e pela Universidade de Coimbra, vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte e assessora parlamentar na Gabinetona, Bela Gonçalves. O promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Francisco Generoso. Ex-coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri, do Alto Rio São Francisco, e atualmente coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraupeba. Desculpa. Para coordenar essa mesa, convidamos o doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e representante do Observatório de Leis Ambientais, Leonardo Dupin. Antes de iniciarmos os trabalhos aqui da mesa, gostaria apenas de confirmar se o jornalista Matheus Parreiras... aqui está. Então, convidamos o jornalista Matheus Parreiras para compor a mesa desta última parte do nosso evento. Matheus Parreiras é jornalista que acompanha a temática do meio ambiente e barragens, criador do canal no YouTube Missão Carcará. Antes de passar a palavra para o coordenador desta mesa, gostaria apenas de, em nome da coordenação, pedir desculpa a todos os participantes, porque nós vamos ter que entregar o auditório às 19 horas, porque às 19 horas tem outra atividade aqui. Então, nós vamos abrir 15 minutinhos para a apresentação de cada membro da mesa, e aí vamos ter que encerrar sem a parte das perguntas, mas aí creio que a gente pode continuar aí esse bate-papo lá fora. E amanhã o evento continua. Combinado? Vou passar então ao coordenador na mesa para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos e todas. O momento que a gente vive hoje não é um momento bom, é um momento extremamente distópico, mas é bom ter tanta gente aqui tentando discutir e achar a solução conjunta para um problema grave aqui que a gente vive hoje em Minas Gerais e no país, no geral. Enquanto observatório, eu não preparei uma apresentação aqui, porque me colocaram aqui na coordenação da mesa, mas eu gostaria de ler um texto aqui em nome do observatório, em cima do tema comunicação, que é o que a gente trata hoje no Observatório de Leis Ambientais. É um texto curto, eu peço uma licença para vocês, ok? Em nome do Observatório de Leis Ambientais, eu cumprimento os estudantes, os professores, a vereadora Bela Gonçalves, o jornalista Matheus Parreiras, o promotor Francisco Generoso, a comunidade de Belo Horizonte que está aqui presente e especialmente as atingidas e os atingidos de Bento Rodrigues, de Barra Longa, de Paracatu de Baixo, de Brumadinho, de Conceição do Mato Dentro, de Macacos, de Congonhas, de Barão de Cocais, de Itatiaiuçu e de todas as comunidades que vivem sob todas as inseguranças provocadas pelo atual modelo econômico de atividade minerária adotado no país. Essa lista de atingidos pela mineração, infelizmente, tem se multiplicado em proporção semelhante ao crescimento dos ganhos dos grandes empreendimentos minerários e também, proporcionalmente, à sua irresponsabilidade e falta de respeito à vida de milhares de famílias. Todas as comunidades vivem hoje sob o julgo e medo da lama, que já chegou ou pode chegar, mas que também são atingidas porque vivem sob a poeira dos caminhões, com a falta d'água gerada pela atividade
e com a desinformação provocada pela falta de transparência desses mega empreendimentos. Inclusive, a população de Belo Horizonte é também atingida. Já perdeu um manancial que abastecia a capital, com a tragédia crime do rompimento das barragens da Vale, em Brumadinho. Está sob o risco de perder o seu principal, pelas dezenas de barragens de rejeito que estão na região dos altos do Rio das Velhas. Essa é uma mesa que falará dos diversos interesses que hoje envolvem o modelo de mineração que temos no país e dos embates que têm se multiplicado. Um desses embates é o direito à comunicação. E aqui eu entro na questão do Leia. Algumas comunidades já perderam terra, água, trabalho, parentes, relações de vizinhança. E hoje lutam simplesmente para manter a memória, como acontece nesse momento com Bento Rodrigues. Lutar pelo direito à comunicação é a razão de existência do Observatório Leia, como ferramenta de transformação social, como também é o primeiro passo para tentar recuperar ou compensar de alguma forma o que foi perdido nos conflitos da mineração. Essa é uma luta complexa, que tem demandado às comunidades muita organização, foco e, principalmente, braços. Porém, nessa batalha tem ficado cada vez mais evidente o abismo que separa as comunidades atingidas das mineradoras, que entram nessa batalha da luta pelo protagonismo do discurso com o arsenal, poder econômico, lobby político e sua máquina de comunicação, com estas se blindando através de grandes assessorias e adquirindo espaços em veículos de comunicação. A concepção do direito à comunicação está para além da liberdade de informação e de imprensa. Ele aparece no relatório McBride, também conhecido como Um Mundo e Muitas Vozes, publicado pela Unesco em 1983. Esse documento precisa ser constantemente recuperado. Ele reforça a necessidade de reconhecimento do direito humano à comunicação como princípio jurídico. Afirma ainda que a comunicação não pode estar somente nas mãos do mercado, nem tampouco do Estado. A comunicação e suas ferramentas devem estar nas mãos da sociedade civil. O relatório da Unesco aponta diretrizes para o reconhecimento e a efetivação de outro modelo de comunicação global, com fluxo de informação e conhecimento horizontal, privilegiando o diálogo em detrimento do monólogo, descentralizando o poder e riqueza, e buscando a emancipação de todos os povos e suas respectivas culturas. Enfim, prioriza o papel do direito à comunicação na radicalização da democracia. O Leia nasceu com o objetivo de discutir e ampliar a importância da comunicação como um instrumento de empoderamento da sociedade civil e dos movimentos que atuam em defesa do movimento do meio ambiente, atuando em parceria com o gabinete de crise na organização desse seminário. Vivemos uma disputa de narrativas em torno da mineração, e não podemos permitir que essa máquina de gerar dinheiro e degradação ambiental imponha sua narrativa sobre as tragédias que ela própria é responsável. Essa mesa nasceu com o intuito e esperamos, juntamente com outras entidades, contribuir nesse sentido. Bom, agora eu queria passar a palavra, quem está na ordem aqui, para o doutor Matheus Parreiras. Ah, tá. Então tá. Primeiro, o doutor Generoso, promotor do Ministério Público. Posso falar aqui? Bom, boa noite, Joana. Okay. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de externar, em nome do Ministério Público, a minha satisfação ao ter sido convidado para esse evento e parabenizar, antes de tudo, essa iniciativa relevantíssima de instituição do Comitê de Crise da Sociedade Civil, que mantém acesa uma luz vermelha que não pode se apagar, e que instrumentaliza os princípios da participação,
da informação e do controle social de uma forma bastante organizada, impressionantemente, inclusive, organizada. E eu agradeço o convite, não quero deixar de falar nenhum nome, né, e são tantas pessoas com quem eu já convivo há bastante tempo e que eu já tive a oportunidade de ver, mas farei esse agradecimento na pessoa do professor Marcos Poliano e sintam-se todos, então, cumprimentados na pessoa dele. Eu, nessa minha participação, nessa minha intervenção, e eu não sei qual é o tempo que eu tenho, 15 minutos, né, vou tentar trazer algumas contribuições para esse debate, talvez repetindo algo que já tenha sido falado hoje. Infelizmente, eu não tive condições de comparecer. Estou desde o dia zero, pós-desastre, incumbido prioritariamente das atividades relativas ao núcleo criminal da Força Tarefa, na busca da constatação das causas desse rompimento e da individualização das responsabilidades, a individualização criminal das responsabilidades decorrentes dessa tragédia. Mas vou tentar trazer para os senhores algumas reflexões que eu faço desde o momento deste rompimento e a partir dos elementos que o Ministério Público obteve, né? Então, os documentos que eu apresentarei hoje são documentos que já estão publicizados, fazem parte de ações judiciais que se encontram livre de qualquer sigilo, né? E é essa a razão pela qual eu não tenho nenhum problema em apresentá-los e, a partir desses documentos, trazer aos senhores algumas reflexões. Antes disso, eu gostaria que os senhores lessem qual foi a declaração do ex-presidente da Vale, afastado, num evento no Banco Itaú, quando ele se dirigiu ao mercado e aos investidores, dizia ele: as barragens de rejeitos da Vale estão em estado impressionante de qualidade. Hoje as barragens são impecáveis. Desculpa. Foi? Se eu passar aqui, pronto, ok. As barragens de rejeitos da Vale estão em estado impressionante de qualidade. Hoje as barragens são impecáveis. Essa foi, então, a afirmação do ex-diretor-presidente da Vale. E, a partir disso, também, prosseguindo nas reflexões, nós, do Ministério Público, conseguimos, talvez pela primeira vez, conhecer mais a fundo as características dessas grandes corporações empresariais, né? Por mais que desconfiássemos, né, de inúmeros aspectos, fato é que essa investigação tem possibilitado ao Ministério Público conhecer mais de perto e mais profundamente a realidade dessas empresas. E aí, eu elenquei aqui 4 ou 5 características percebidas até o momento, mas chama a atenção principalmente a primeira, de um organograma corporativo extremamente complexo e sofisticado, estratificado em diversas camadas decisórias. E isso dificulta muito as apurações. Por quê? Porque cada pessoa dentro da corporação é responsável por uma pequena tarefa, né? Então, você tem uma série de pessoas que recebem uma série de informações, essas pessoas, eventualmente, reportam essas informações até um determinado nível hierárquico. Em relação a um outro nível hierárquico, essas informações não são passadas com um fluxo tão transparente, né? E isso tem tornado a nossa investigação bastante desafiadora. Mas, e acreditamos também que esse organograma corporativo extremamente complexo, que caracteriza as grandes corporações, não existe por acaso, né? Um planejamento e estratégia bem definidas, né? Nós, muitas vezes, não temos estratégia porque nós vamos fazer hoje, né? As grandes corporações têm estratégia porque será feito hoje, amanhã, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos. Levantamento e tratamento de dados, ingerência no poder político, inclusive com criação de estruturas tendentes à agilização de processo de licenciamento. E esse levantamento e tratamento de dados muito aprimorado, com uma estratégia muito bem definida, levou, no caso da Vale, à implementação de uma matriz de probabilidade e risco, que se subdivide em 2 eixos. O primeiro deles, o que se convencionou chamar de Alarp Zone. Desde 2017, a Vale, internamente, discutia quais as estruturas estariam no que ela convencionou chamar de área ou zona de risco, que é uma zona, e aí está em inglês, eu vou tentar traduzir,
é uma zona no âmbito da qual devem ser garantidas todas as medidas de controle e prevenção que são aplicadas, devem ser aplicadas para uma redução na probabilidade e não são factíveis em um curto prazo. Ou seja, você identifica quais são as estruturas que estão em risco e, a partir daquele momento, deve, segundo internamente discutido na própria empresa, adotar medidas para a contenção e mitigação desses riscos, mas essas medidas não surtirão efeito a curto prazo. Em 2017, esse era o gráfico das estruturas em alarp zone. Percebam que a barragem 1 já se encontrava em zona de atenção, bem ali ao finalzinho. Em 2018, esse era o gráfico, e a barragem 1 continuava nessa zona de atenção. A primeira matriz, portanto, é o amarelo. Ok? O que está para baixo do amarelo seriam situações mais confortáveis e o que está para cima seriam situações absolutamente intoleráveis. Bom, diante dessas descobertas e da existência de outras estruturas em relação às quais o poder público não tinha qualquer conhecimento de situação de risco ou de zona de atenção reconhecida pela própria empresa, não é? E, de posse desse documento, não é, coube ao Ministério Público adotar providências em relação a essas barragens e em relação a outras barragens que, no decorrer do tempo, nós fomos descobrindo também que padeciam de algum problema ou que, inclusive, estavam em situação de criticidade. Isso gerou, a partir, inclusive, me parece que das medidas cautelares penais que foram decretadas, das ações judiciais que foram ajuizadas, isso gerou um ambiente de revisão dos estudos por aquelas auditorias que certificavam essas estruturas. Então, essas auditorias recuaram, inclusive em março, quando a inspeção regular de segurança de barragem, que acontece em março e em setembro, recuaram e passaram a revisar e a rever a metodologia utilizada para a certificação dessas barragens. Então, automaticamente, como num passe de mágica, barragens que antes tinham estabilidade garantida passaram a não contar com estabilidade garantida. Não é? Em março, a partir das conclusões da última inspeção de segurança regular, das 425 estruturas inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens, 56 não tiveram declaração de estabilidade garantida, dessas 56, 36 em Minas Gerais e uma boa parte delas da própria Vale. Então, essas empresas, a partir de uma mudança de metodologia e de postura, não declararam a estabilidade e isso gerou o acionamento dos planos de ações emergenciais. Documentos que, até 25 de janeiro, existiam tão somente no papel. Né? Para vocês terem uma ideia, e essa afirmação que eu faço pode ser eventualmente contraditada, mas até o momento, as conclusões a que nós chegamos é de que, até o ano de 2019, a Vale não havia acionado nunca nenhum plano de ação emergencial, sequer no nível 1. É a informação que nós temos. Se houve esse acionamento, não é? Enfim, fato é que o nível 1 é anomalia. Quer dizer, não só essa empresa, mas todas as outras empresas que possuem diversas estruturas não contaram nunca com uma anomalia numa barragem. O nível 2, anomalia não controlada. E o nível 3, rompimento ou iminência de rompimento. Né? Nós sabemos que existem várias barragens hoje, inclusive em nível 1, mas também em nível 2 e 3. Esse contexto e esse cenário, ele refletiu, inclusive, no envio de uma carta da Tuvisud, que foi a empresa certificadora da barragem 1, da Vale, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em que essa empresa disse, é uma carta de 18 de fevereiro de 2019, à luz do desastre da ruptura da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, das notícias publicadas até o momento e do fato de que a sua causa de origem ainda não pôde ser estabelecida até essa data, pasmem, após considerações minuciosas, nós perdemos a nossa fé na estrutura e prática do mercado de modo geral, atualmente adotada para averiguar a segurança e a estabilidade de barragem de rejeito. Isso a própria empresa certificadora da barragem 1, né, encaminha ao Ministério Público como dizendo, Ministério Público, todas as barragens que nós certificamos, na verdade, não têm aquela realidade por nós expressadas, e agora a batata quente está na mão de vocês. Né?
por falta de fé. Então, essa foi a carta que nós recebemos. Obviamente, a partir dessa carta e de outros documentos que foram encaminhados ao Ministério Público, inclusive refinando quais as estruturas estariam inseridas nesse cenário, nós também precisamos adotar providências, inclusive judiciais. Ok. Todo esse contexto caótico gerou evacuação em massa, os refugiados ambientais, sensação de insegurança generalizada, morte civil e territorial, mobilização do poder público e da sociedade civil, com uma cadeia de impactos ainda imperceptível. Pelo menos mais 10. Ok? Eu disse sobre a primeira matriz de risco e probabilidade, que foi a LARP Zone. Não é? E qual é a segunda? A segunda é o cálculo de risco monetizado. Eu comecei a apresentação dizendo que as grandes corporações planejam e têm estratégia para absolutamente tudo. Quando nós estamos falando de cálculo de risco monetizado, é exatamente isso. Todos os riscos são economicamente mensurados. E nessa apresentação, os senhores podem perceber que, na coluna da esquerda, nós temos os nomes das estruturas, posteriormente, a probabilidade de falha e, em terceiro lugar, as consequências em milhões de dólares ou bilhões de dólares decorrentes do rompimento. Esses são documentos que existiam, obviamente, anteriormente ao rompimento da barragem. Então, por exemplo, no caso da barragem 1, que é o último, todos os documentos aos quais o poder público nunca teve acesso. Só teve acesso por conta de mandado de busca e apreensão que foi cumprido. No caso da barragem 1, a consequência em bilhões de dólares foi estimada em 1,5 bilhão pela própria Vale. Outros documentos, consequências das barragens incluídas na zona de alarme. E aí está, num dia ensolarado, as consequências econômicas com ou sem alarme, ou com ou sem alerta, são de tantos milhões ou bilhões de dólares. Consequências à saúde e à segurança, tantos e tantos milhões de dólares, e mais. E eu tomei como minha obrigação, realmente, trazer isso a público, porque a existência do cálculo de risco monetizado não é um problema. Não é? Quer dizer, as corporações têm o direito de calcular seus riscos. Não é? Eu vou dizer mais à frente qual é o problema na minha visão. Esses são os documentos que também fazem parte desse repositório, em que são calculados os valores dos veículos de uma família de classe A, B, C, D ou E. São calculados os valores dos colchões de uma família de classe A, B, C, D ou E. São calculados os valores dos sofás de uma família de classe A, B, C, D ou E. A partir de todo esse conjunto e da existência de famílias, provavelmente na zona de autossalvamento, você verifica qual é a consequência em bilhões de dólares decorrentes de um rompimento. E um slide que conclui sobre o valor da vida humana. Não é? Deixa eu localizar ele aqui que eu vou ler para vocês. São documentos internos da própria Vale. O valor de indenização pela perda de uma vida foi fixado em 2.600.000 dólares, sendo baseado na correção monetária do valor apresentado de $1 milhão em 1981, na curva de tolerância de risco, proposta por última. Né? Portanto, essas duas matrizes de responsabilidade, barragens situadas em zona de atenção, mais consequências econômicas decorrentes do rompimento, geram algo que, na minha visão, traz uma única indagação. E essa indagação é muito problemática. Repito, ter matrizes de risco e probabilidades, no meu ponto de vista, na realidade corporativa não é o problema. O problema é quando você se faz internamente a seguinte pergunta: o que fica mais barato? Investir em segurança ou, eventualmente, assumir o risco de um rompimento? E se essa decisão for tomada no sentido de que investir em segurança fica mais caro do que suportar as consequências econômicas de um rompimento, e optar por essa opção, aí, realmente, inclusive do ponto de vista jurídico, isso é uma subversão do Estado democrático. Não é? Um país que tem como um dos princípios ou fundamentos a dignidade da pessoa humana, como um dos princípios a prevalência dos direitos humanos,
E como um dos seus objetivos é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não pode coadunar com esse tipo de raciocínio. Não é? Esse é um raciocínio que, inclusive, subverte a própria lógica da reparação integral e do poluidor-pagador, que deve se ocupar não só das medidas de reparação, mas, sobretudo, das medidas de prevenção, mitigação e controle de impactos, não é? De forma a se evitar a privatização de lucros e a socialização de prejuízos. Não é? É uma lógica econômica perversa que transforma direitos em custos e fundamentos em resultados. Não é? E isso é algo que, realmente, no meu modesto ponto de vista, contraria a Constituição Federal. Mas o discurso econômico e a minério-dependência também foi bastante alardeado quando nós, por exemplo, precisamos ingressar com ações civis públicas pedindo a paralisação de empreendimentos minerários que se encontravam em risco, ou cuja segurança não estava atestada. E, do ponto de vista de direito ambiental, isso dá na mesma. Empreendimentos e riscos, ou empreendimento cuja segurança não está atestada ou devidamente comprovada, gera a mesma consequência, ou tem que gerar a mesma consequência, que é a paralisação. E aí, realmente, tentando terminar, a partir desse discurso eu fiz minhas reflexões em 3 eixos. Quais são esses eixos? O primeiro, arrecadação do Estado. O segundo, dividendos das empresas. E o terceiro, geração de emprego. Não é? Em relação à arrecadação do Estado, quais foram os meus achados? Naquele quadro da esquerda, nós temos uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que avaliou dados de 2012, é uma auditoria de 2014, e eu não tenho motivo nenhum para acreditar que essa realidade mudou, não é? Em que ela detectou que, dos 20.690 detentores de títulos minerários no Brasil, 15.305 não recolhem a CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, ou seja, os royalties da mineração. Quer dizer, ao invés do Estado impingir na cabeça da sociedade a necessidade de conviver com empreendimentos em risco, deveria Estado, poder público, de uma forma geral, em todas as suas esferas, zelar para combater a sonegação da CEFEM. Não é? Além disso, fiz um levantamento do recolhimento da CEFEM no Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque o Ministério Público, ainda que implicitamente, foi acusado de estar gerando um déficit nas receitas, em razão da paralisação, né, de empreendimentos minerários. E aí eu fiz o levantamento do recolhimento da CEFEM no Estado de Minas Gerais, nos meses de março, abril e maio de 2018, quando, em tese, esses empreendimentos estavam operando, e março, abril e maio de 2019, quando algumas liminares estavam vigentes e, portanto, alguns empreendimentos paralisados. Em 2018, a arrecadação do Estado da CEFEM foi da ordem de grandeza. 98 milhões, março, 100 milhões, abril, 98, maio. Então, 98, 100 e 98, em 2018. Ok? Gravem esses números, 98, 100 e 98. Em 2019, nos mesmos meses, a arrecadação do Estado da CEFEM, ainda que com os empreendimentos paralisados, foi de 131, 101 e 309 milhões de reais. 98, 100 e 98. 131, 101 e 309 milhões de reais. Então, daqueles 3 eixos, o primeiro nós já estamos afastando, que é o de arrecadação do Estado. O segundo, dividendos das empresas, lucro. Está aí o gráfico da cotação do minério de ferro no mercado. Reparem que aquela curva crescente ocorreu a partir de janeiro de 2019. Portanto, pós-rompimento. Não é? Obviamente, sendo a Vale uma das 3 maiores mineradoras do mundo, ela deixou de injetar commodity no mercado internacional, lei da oferta e da procura. Deixou de injetar commodity, o preço sobe. Portanto, não há que se falar em prejuízo ou inexistência de lucratividade. É claro que foi absorvido um prejuízo no primeiro momento, não é? Mas o preço do minério, que inclusive não batia $100 a tonelada desde 2014, bateu esse ano. Então, o segundo eixo de dividendos das empresas também nós temos condição de afastar. Arrecadação do Estado afastada, dividendo da empresa afastado. Geração de emprego. E aí realmente causa muita espécie falar-se pura e simplesmente em geração de emprego, quando dos 249 mortos, não é, e 21 desaparecidos, a maioria esmagadora era de trabalhadores. Quer dizer, gerar emprego para as pessoas morrerem também me parece um discurso equivocado.
Alguns desafios e repercussões da nossa atuação. Um desses desafios é a divulgação de informações imprecisas, né? Nós temos convivido com diversas divulgações, né, muitas vezes equivocadas, e que têm consequências, inclusive, jurídicas importantes. Uma delas foi de que a pluma de contaminação havia alcançado o Rio São Francisco, né? E aí precisou os órgãos de Estado se mobilizarem, está ali, ó, o UNB, Polícia Federal, ANA, IBAMA, IGAN, CPRM, para poder fazer uma nota conjunta dizendo que, naquele momento, a pluma ainda não havia alcançado o Rio São Francisco, estava retida no reservatório da usina de Retiro Baixo. Pontos para reflexão e melhoria, agora eu preciso de mais 2 minutos no máximo. Muito se tem falado sobre barragens a montante, não é? Como se barragens a montante fosse o único problema. E isso tem sido realmente um discurso muito corrente, não é? Quando, na verdade, dos 221 eventos ocorridos no século XX, envolvendo grandes barragens, e são dados da Comissão Internacional de Grandes Barragens, dos 221 eventos, 89 foram com barragens a montante. O restante, barragem linha de centro, jusante ou método de alteamento desconhecido. Portanto, esvaziar o discurso a barragens a montante é muito arriscado. O que precisa se debater é a existência de novas tecnologias alternativas, implementação das melhores técnicas disponíveis, que tem previsão, inclusive, constitucional. Um outro ponto sensível é a existência do automonitoramento da forma que ele existe, né? Eu já disse isso e digo outra vez, me parece que o automonitoramento é o câncer do sistema, né? É preciso que o Estado, o poder público, assuma as rédeas e efetivamente exerça o seu poder de polícia, até porque ele tributa o poder de polícia, né? Ou seja, TFRM é uma taxa que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela fiscalização de empreendimentos minerários, das atividades de lavra. Vai no Código de Mineração, o que é lavra? Lavra é do extração ou beneficiamento. Barragem de rejeito faz parte de quê? Do beneficiamento. Portanto, o próprio Estado, que tributa o exercício do poder de polícia, diz que ele não tem, em Minas Gerais, no caso, competência para fiscalizar. Gente, tinha mais algumas coisas, está aí, né, alguns casos, algumas iniciativas de sucesso, e vocês foram protagonistas nisso. ONU, dizendo que qualquer aferição de segurança não deve ter como variável de cotejo a questão econômica, e termino citando o Drummond, que parecia antever, né, o que viria por aí. Muito obrigado. Agradeço aqui ao Francisco Generoso pela apresentação. É uma sociedade que, uma empresa, um modelo de mineração que escolhe entre o preço de uma vida ou o preço de se investir em segurança é uma coisa bem distópica, assustadora. Eu vou passar a palavra aqui para a vereadora Bela Gonçalves, que tem feito um trabalho fantástico aqui em Belo Horizonte com a gabinete. Obrigada. Gente, falar depois desses dados e dessas informações do Francisco é bastante difícil, do doutor Generoso. Ainda mais uma semana como essa, que foi uma semana de enfrentamento ao pensamento opaco e censurador nas escolas. Não sei se você sabe, na Câmara Municipal está tramitando o projeto Escola Sem Partido, que quer também censurar o pensamento crítico, que é parte importante daquilo que vai nos tirar dessa situação de horror que a gente vive hoje no nosso Estado e que a gente vive hoje no nosso país. Então, vou tentar aqui trazer algumas das coisas que aprendi e que refleti nesses últimos anos, e agradeço demais ao convite para participar do seminário, agradeço a parceria do Gabinete de Crise da Sociedade Civil, agradeço a todas as pessoas que ensinaram a gente a ouvir, aprender e lutar junto deles, principalmente os atingidos, né? Acho que, pegando alguma das coisas que foram colocadas aqui, né, e até os dados que foram trazidos, né, a gente tem a certeza hoje de que o modelo da mineração, da forma colonial como ele foi construído no nosso Estado, ele não se alterou substancialmente ao longo do tempo. Ele buscou várias formas de acomodação. Esse modelo, né, que nasce assentado
no crime da escravidão, que sequestrou pessoas do continente africano para trabalharem como coisas aqui no Brasil, não valorizou nunca a vida daquilo que considerava coisas. E hoje, né, quando a gente percebe o valor das vidas também que perdemos na cidade de Mariana e na cidade de Brumadinho, a gente percebe que as vidas das pessoas também não valem, sequer dos rios. E aí é importante dizer que são, inclusive, as mesmas pessoas, próximo a áreas de mineração, aqui em Belo Horizonte, mas em todo o estado de Minas Gerais, estão povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando das comunidades quilombolas, como acontece na cidade do Cerro e também na cidade de Brumadinho. Nós falamos aqui das periferias, como a Vila Cabamundo e o Taquaril. Então, são as mesmas pessoas submetidas à mesma violência de um sistema que as mata por não considerar que a vida tem qualquer valor, ou que, se houver algum valor, ele pode ser computado em termos de lucro, quem sabe até valorizado, né? Algo que a gente já costuma dizer que é um capitalismo do desastre, como que o capitalismo constrói lucros, como que remunera empresas para poder lidar e administrar com o desastre, né? Mas são sempre aquelas mesmas pessoas, né? E aí, quando a gente fala de stakeholders, quando a gente fala de governabilidade, a gente também está adaptando conceitos para falar de algo que é histórico em todo o Brasil, né? É importante que a gente traga novos conceitos, mas entendendo que a gente está se referindo a velhas práticas, antiquíssimas, coloniais, né? A própria ideia do conceito de governabilidade é a ideia de governar nos limites da ordem. Qual a ordem? A ordem de que a minerodependência jamais seja questionada. Jamais seja questionada. São os limites dessa ordem que a gente tenta aqui, de diversas formas, explicar, compreender, para também combater. Foi colocado aqui, anteriormente, os verdadeiros gargalos, hoje, do processo da mineração. Um deles é a imbricação do poder político do Estado a essa forma selvagem de capitalismo extrativista mineratório, que se manifesta de forma muito intensa no financiamento de campanhas, principalmente nos espaços parlamentares, né? Os dados desse ano ainda diz, né, que cerca de 73 entre 77 parlamentares receberam, direta ou indiretamente, financiamento das mineradoras e das empresas a elas associadas nesse ano, né? Mas dados mais conclusos de 2014, quando ainda era talvez menos escondida, menos velado, né? O financiamento empresarial, a gente tem aqui, né, na Assembleia Legislativa, 80% dos parlamentares financiados por atividades de mineradoras. Na esfera federal, né, 57 deputados eleitos por Minas Gerais, 46 foram financiados por atividades de mineração. Então, essa é um dos elementos que a gente tem para uma representação direta, uma participação direta, que as mineradoras têm na construção de todo o marco legal, que depois vai explicar o modelo autofiscalizatório, vai explicar por que a TRFM, por exemplo, não é utilizada em atividades de fiscalização, como que os órgãos se constroem de forma a desconectar, inclusive, a sua fiscalização. A água, a gente fiscaliza de uma forma. A CEMAD tem o poder de licenciar, mas quem tem que fiscalizar é a Agência Nacional de Mineração, que passou de 1 para 3 técnicos recentemente responsáveis por fiscalização de barragens, e que disse à CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte que não tinha recebido o e-mail dos nossos requerimentos, mas que ia dar uma olhada e ia pedir para 1 ou 2 estagiários responderem. Foi isso que eles disseram na reunião da CPI. Então, essas construções, elas são absolutamente intencionais. E eu acredito, né, agora estamos no processo de encerramento um pouco das CPIs, né, de que a gente tem, sim, que responsabilizar de forma muito séria a Vale, mas o Estado é tão criminoso quanto.
o poder parlamentar é tão criminoso quanto. Se você não tem um sistema de fiscalização, da autofiscalização das empresas, significa que você está autorizando elas a construir as mesmas regras, a computarem mortes em lucros, em gastos e em análises quantitativas para pessoas que jamais vão pisar nesses territórios. E aí a mesma lógica colonial. São as comunidades negras, quilombolas, pobres, faveladas, que estão atingidas e que estão trabalhando nessas minas, para alimentar um capital especulativo que a gente nunca nem sabe de onde esse recurso veio. Então, financeiro. Então, o nome stakeholder, o nome governabilidade são conceitos importantes, mas se referem a coisas que são muito históricas no nosso país, né? E aí, assim, acho que é importante dizer sobre o período recente que a gente teve no nosso país, de tentativa de luta para a construção do que esperava-se na década de 80, que poderia significar um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país, a partir de reformas estruturais que caminhassem junto com as lutas populares crescentes, né? A ideia de que você colocaria um pé nas lutas e um pé nas instituições, que moveu o Programa Democrático Popular, né, ele acabou puxando mais para um pé do que para o outro. E a gente teve, né, do desejo de se construir progressivamente um socialismo, a ideia de um neodesenvolvimentismo que alimentava de maneira feroz a dependência da exportação primária, a minerodependência no nosso Estado. E quando o antigo governador do Estado, né, vai dar entrevistas na sede da Samarco, antes mesmo de conversar, ouvir, sentir os atingidos, né, é algo que já anunciava algo que um modelo de desenvolvimento que havia há muito tempo abandonado o enfrentamento estrutural à forma como o capitalismo se desenvolveu no nosso país. E aí eu não estou negando de maneira nenhuma os avanços, nem jogando no moinho da direita, porque a gente precisa conseguir fazer a crítica e a análise necessária para reconstruir um novo projeto de poder para o nosso país. Um novo projeto de poder precisa colocar na centralidade aquelas comunidades locais que foram, o tempo inteiro, alijadas do poder de decisão sobre o que impactaria as suas vidas. As comunidades quilombolas, os favelados, que estão próximos das áreas de mineração, que a gente fala, né, foram alijados de todas as formas de decisão dentro desse amaranhado gigantesco que foi construído de leis que não se comunicam, de responsabilidades que se desresponsabilizam da empresa na hora de prestarem, na hora da gente descobrir, afinal, quem foi, né, quem é responsável. E as comunidades estão sempre ali alijadas dessa possibilidade. Esses dias, a gente teve uma oficina muito interessante lá na Casa da Gabinetona, no nosso mandato coletivo, que reuniu vários ativistas, alguns dos que estão aqui, e que estão enfrentando o processo de mineração. Movimento Gandarela, Brumadinho, Serras e Águas, vários ativistas, Cerro, várias pessoas diziam sobre a importância de trazer as decisões para a esfera local, do poder local. Porque, a partir dos espaços de poder local, e aí não desconsiderando o papel de transformações mais estruturais, a gente pode fazer enfrentamentos mais cotidianos, como a proibição de construção de barragens nos municípios, com leis municipais. Acontece que a gente vive hoje no nosso país uma quebra profunda do pacto federativo, com também fruto desse modelo, né, que drena os recursos de arrecadação do Estado através de isenções fiscais, como a gente vê no caso da Lei Candir, como a gente vê no caso da Lei Candir, né, os municípios ficam de mãos atadas, pires na mão, sempre barganhando algo dos estados e do poder federal. Isso aumenta a lógica de dependência dos municípios
e também tira poder local dos municípios de promover uma resistência mais forte. E é importante que a gente perceba isso para analisar a conclusão das CPIs que foram tiradas agora nas 3 esferas, né? Nós tivemos o prazer de conseguir acompanhar, o prazer não, né? O dever de acompanhar, né, a partir da provocação do Gabinete de Crise da Sociedade Civil, uma CPI das águas e barragens na Câmara Municipal, que a gente acha que foi um trabalho muito importante de alertar sobre a insegurança hídrica das cidades a partir das atividades de mineração, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Insegurança hídrica é o termo que a gente usa para poder falar matança do rio, da natureza e do povo que mora, e expulsão do povo que mora aqui nessa região, né? E as CPIs do Estado, Federal e do Senado, né, se focaram de forma mais detalhada no que foi o crime do rompimento da barragem, o crime da Vale no Córrego do Feijão, né? De alguma forma, o trabalho integrado dessas CPIs todas conseguiu propor, e a mobilização da sociedade conseguiu propor coisas muito interessantes. Assim. Acho que a aprovação da lei, né, de segurança de barragens aqui, a proposição da lei de segurança de barragens no nível federal, a tipificação de crime de ecocídio, são conquistas que a gente obteve desse processo, mas que ainda são extremamente reduzidas. Na maior parte das conclusões, pelo menos no município, a gente tem um destaque, um enfoque maior para a ideia de punição e de construção de novas obras. Não que a punição não seja necessária, não que as novas obras não sejam necessárias, como de nova captação de água para a nossa cidade. Mas essas propostas em si, elas não vão na raiz do problema. Elas não vão na raiz da estruturação do poder político que está fazendo com que esse modelo se repita, que é o modelo autofiscalizatório, que é a questão da vinculação do poder das mineradoras com o poder político, a ausência de mecanismos de fiscalização do Estado e várias outras que foram colocadas, né? Por isso é importante trabalhar com uma ideia, e aí já para encerrar, né, assim, que a gente vem falando muito de reparação integral, que tem que partir por um processo de memória muito profundo. A memória dos crimes que aconteceram, não apenas em Mariana, em Brumadinho, mas em diversos outros crimes relacionados à mineração, o nome das pessoas, a história das pessoas, a devida responsabilização e a necessidade de apresentar modelos que alterem de forma mais profunda a organização dos licenciamentos, das autorizações e das decisões, é algo que a gente precisa avançar. E eu vejo ainda com muita dificuldade como avançar. A gente vai iniciar aqui um debate, mas agora na Assembleia Legislativa, anteontem, foi finalizada a CPI. E da agora para frente? E agora que a imprensa não consegue, não tem mais como tema de interesse central? E agora que as cidades vão ter uma nova obra de captação? E agora que as CPIs encerraram, como que a gente vai conseguir, para além dessas medidas pontuais, que não atrapalham os lucros das empresas e nem o modelo, nós vamos nos organizar para poder impedir o seu avanço? Acho que esse é um pouco da provocação que eu deixo aqui para o debate. Gostaria apenas, só antes da fala do jornalista Matheus Parreiras, lembrar então que nós vamos precisar entregar o auditório às 19 horas, então vai ter que ser bem curtinha mesmo a apresentação, mas eu gostaria de incentivar todo mundo que fez as perguntas, que entregassem para a gente, que a gente vai encaminhar para os membros da mesa, para que eles possam fazer depois a resposta aí por e-mail, algum tipo de contato, tá ok? Gostaria de agradecer a Bela, uma bela explanação, e passar a palavra aqui para o jornalista Matheus Parreiras, que tem feito a cobertura ambiental aqui em Minas Gerais e é um dos principais jornalistas hoje que tratam do tema aqui. Obrigado, boa noite a todo mundo. Vou ser sintético, porque isso é parte da função do jornalista fazer isso. Então, boa noite. Falar um pouco da minha experiência com mineradoras, logística, empresas
de consultoria, que são as que emitiram vários desses laudos, né, que o doutor mostrou aqui, e também o poder público. Qual que é a minha experiência foi vendo desenrolar de várias crises, desde a década de 2000, que eu tenho experiência nessa área de mineração, pelo caderno de cidades, a maioria. Né. A mineração, antigamente, ela era muito voltada para quem cobria economia. Então, o que acontecia? Quem tinha as fontes, quem conhecia as empresas, geralmente estava ali naquele mundo. Mas era limitado também por aquele mundo, porque, ao mesmo tempo, não tinha essa pegada, digamos assim, ambiental. Né. Então, quando tinha um problema, galgamentos, que são coisas que ocorrem sempre, vazamentos de minerodutos ou de outras estruturas, também ocorrem com grande frequência e muitas vezes nem se fica sabendo. Isso daí, na mão daquela cobertura inicial de desastres, de problemas, ficava muito limitado ali ao local. E quem conhecia, que era o pessoal de economia, não entrava nesse assunto. Né? Isso eu estou explicando de uma forma bem prática assim, o que acontecia. Né? E eu acho que assim, o importante para você mostrar isso tudo o que acontecia, é você ter ali um conhecimento do histórico, saber a dinâmica. A Vale, por exemplo, depois de privatizada, ela começou a adquirir várias mineradoras de vários lugares, a Ferteco, a MBR, e várias dessas tinham estruturas, algumas delas, inclusive, romperam. O Córrego do Feijão, por exemplo, pertencia à Ferteco, e a situação dessas barragens, que são bem antigas, ela também não era tão conhecida, né, mesmo pela empresa que comprou, e que não se deu muito ao trabalho de procurar a fundo saber a característica e as condições, né, dessas estruturas realmente. Né. Então, assim, isso é muito importante. A primeira coisa para você saber o que está acontecendo é de onde que isso veio. Eu estou conversando com quem? Quem que são essas pessoas? Quem são essas empresas? Quem controla elas? E elas controlam quem? Né? Então, isso também é muito importante, foi uma das coisas que eu vi que trazia dificuldades e que, se você soubesse um pouco disso, teria mais facilidade para mostrar a realidade para as pessoas por meio das reportagens. Né? As fontes passaram a contar muita coisa, mas depois do desastre, porque antes você tinha ali... A empresa ela era muito sedutora, e as pessoas, às vezes, tinham orgulho de dizer que faziam parte da empresa, não tinham interesse em arriscar seus empregos. Também não vou, né, julgá-las por conta disso, mas fato é que, após esse desastre, muita gente começou a falar, né, e falar muitas coisas. Por exemplo, esse conhecimento como que as empresas, qual que é a mentalidade dessas empresas. Eu conversei com alguns funcionários, alguns até gerentes, que, na condição de anonimato, me disseram que a mentalidade é lucro máximo, despesa mínima, sempre. Então, vamos supor, se você tem ali uma barragem, um barramento que já esgotou sua vida útil, e você tem outros que estão em funcionamento, você gastar com segurança, monitoramento, seja o que for, naquele que está paralisado, você está deixando de ter investimento nos outros que estão a pleno vapor e a pleno funcionamento. E, outra coisa, as diretorias, que são parte de quem decide o que ocorre e aonde esse recurso é aplicado, elas têm também um ganho em cima da produtividade, que no final do ano vai lá e recebe, né, um bônus, tem vários nomes, né, de participação, né, e várias outras coisas. E quem gastou muito onde não dá lucro, no final vai ter um impacto direto no seu salário, nos seus vencimentos. Então, isso é uma lógica que acaba empurrando você a ter ali, manter uma coisa basicamente precária, onde não funciona, onde você não tira lucro, e concentrar seu investimento nessas outras aí que são a sua fonte real. Isso eu achei até interessante na fala do Dr. Generoso aqui, mostra muito bem isso. Já está quantificado. Se isso aqui der problema, eu já sei quanto que eu vou gastar. Então, né, e outra coisa, também foi interessante na fala dele, a gente vê a questão da atividade sendo paralisada aqui ou reduzida, mas a Vale ela opera no Brasil e no mundo. Se ela consegue parar de produzir aqui por um motivo palpável, ela tem a produção dela lá em Carajás para voltar a suprir o mercado no momento que ela achar interessante e oferir um lucro maior com a subida do preço dos commodities, né?
Então, assim, a gente vai encontrando todas essas peças ao longo dessa cobertura, ao longo de... Você tem que fazer muita coisa, tem que ler balancete, ver histórico, comunicado aos acionistas, entender um pouco desses processos, ver ali o que o Estado disponibiliza. Antigamente era muito difícil de você ter informações, você tinha que entrar com lei de acesso à informação, e geralmente vinha truncado, ou vinha, não vinha da forma como você pediu, ou vinha um calhamaço, mandava físico mesmo, folhas assim, que você tinha que sair procurando. Hoje eu já acho que, eu não sei se talvez pela gravidade da sequência de desastres que ocorreu, né? Não foi um e agora vamos fazer a coisa certa. Não, foi um, agora vou fazer a coisa certa. Veio outra, agora vou fazer a coisa certa. Que dia que nós vamos acreditar, né? Então, assim, por conta disso, hoje eu já acho que está um pouco melhor de obter as informações do que antes. E aí tinha essa questão. Eu vou até encerrar agora, então, já falando um pouco da parte interna, né? A vereadora falou aqui que realmente a mídia começou a deixar de ser o centro da atenção à questão minerária. Realmente, a empresa lá de comunicação ela acaba tendo que, vendo que um assunto que às vezes ela esgotou, por um tempo deixa de ser, não vai mais para a capa do jornal, não é mais a primeira notícia, a manchete, a headline. E como é que você mantém isso? Você mantém isso com esse conjunto de técnicas, vendo quem que está sendo prejudicado, vendo nas entrelinhas e nas informações de balancetes e dessas coisas, conhecendo as pessoas, né, mantendo essa relação com quem é prejudicado, atingido, os especialistas, né, os ambientalistas. Então tem que estar sempre por aí. E aí eu lembro uma vez, olha como é que essa coisa, vou encerrar com essa historinha, tá? Uma coisa que aconteceu quando teve uma tragédia aí com uma mineradora. Eu não vou falar, porque senão o pessoal vai saber quem que é a colega, então vamos pular. Aí eu fui entrevistar esse executivo, e a questão tinha sido muito grave, fomos lá no escritório, e falaram comigo assim, você vai levar a sua colega da economia, viu? Porque ela entende, conhece, já entrevistou esse cara toda vez, vai em jantar de fim de ano, vai em apresentação de resultados, ela conhece tudo da empresa. Beleza, vamos lá. E, na hora que chegou lá, a questão era, ocorreu um desastre, a culpa é de vocês, o que vocês vão fazer para resolver isso? Como que vocês não previram que isso ia ocorrer? E, no meio das conversas, a pessoa que é do caderno de economia intervinha e falava assim, mas vocês não têm aquele programa que é tão legal de segurança, de reaproveitamento, de descomissionamento, sabe? Então, assim, olha como é que por muito tempo, essa foi a mentalidade de quem conhecia a fundo o setor minerário na mídia, né? Hoje mudou bem, porque hoje eu acho que não se pensa mais nesse setor sem a questão da segurança, porque os impactos, principalmente aqui em Minas Gerais, são devastadores, né? Então, vou encerrar por aqui, agradeço a todos. Boa noite. Obrigado, Matheus. A gente não vai ter as perguntas, né, por causa do tempo, né? Então, eu queria agradecer a todos que estão na mesa, a todo mundo que veio aqui prestigiar. Amanhã continua a partir das 8 horas aqui na Faculdade de Medicina mesmo, né? Do DA aqui. Tá ok? Nós agradecemos, então, a mesa composta pela vereadora Bela Gonçalves, jornalista Matheus Parreiras, promotor Francisco Generoso e ao senhor Leonardo Dupin. Em nome da organização do evento, nós agradecemos, desejamos a todos uma boa noite e salientamos mais uma vez que as perguntas serão direcionadas aos integrantes da mesa, ok?